Na parte 5 de Jojo, existem uma série de stands muito interessantes, muito poderosos e, de fato, alguns dos melhores stands de Jojo estão na parte 5. Então por que a gente não pode ranquear qual stand é o mais fraco, qual stand é o mais forte, ranqueando do mais alto pro mais baixo, aliás, do mais alto pro... do mais baixo pro mais alto. Quem será que tem mais poder? Quais serão os stands mais poderosos? Os que vão estar em primeiro são muito óbvios, né, pessoal? Mas ainda assim, é super válido falar da posição dos stands em Vento Áureo. Então o vídeo é esse, ranqueando os stands de Golden Wind. Mas antes, não se esquece do protocolo Liz. Like, inscrição e sininho. Deixa o ora nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. E eu quero que você já comente aí, qual que é o stand que você acha mais poderoso na parte 5? Eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que comentar na primeira meia hora, tá bom? Tá vendo essas pessoas aí na tela? São os membros do canal. Pessoas incríveis que ajudam esse canal a crescer todo mês e tem acesso ao nosso grupo no Zap Zap. E se você não puder ser um membro, não fica triste não. Só o fato de você compartilhar esse vídeo com 2 amigos vai me fazer ficar eternamente grato por você. Você vai ser um membro do coração. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo, chamado aqui na internet de Otto Anisong. E você tá no canal Jojo 99. Bom, para começar essa lista, Talking Head, o stand de Tiziano. Esse stand se manifesta como uma espécie de lula minúscula que gruda na língua de sua vítima e acaba impedindo que sua vítima fale a verdade. Sim, esse stand é um dos mais estranhos que eu já vi. Eu acho até que esse stand gruda na língua de político. Tiziano deve usar na boca do Lula e do Bolsonaro ao mesmo tempo, não é possível. O stand impede que a pessoa faça até mímica ou escreva. O negócio é bizarro mesmo. Eu fico imaginando a reação de um cara que entra pra máfia e ganha um stand merda desses. A única coisa que salva é que ele é um chola e namora um usuário de stand que convenientemente tem um stand que funciona muito bem unido ao dele. Pelo menos numa coisa ele deu sorte, né? Mr. President, o stand do Coco Jumbo. Eu fico imaginando a reação do Tiziano ao saber que uma tartaruga recebeu um stand melhor que o dele. Esse stand é literalmente uma chave, que ao se encaixar na carapaça do Coco Jumbo, a tartaruga, se torna uma espécie de esconderijo, mais bonito que a minha casa. Não, é sério, é a coisa mais bonita essa casa. Eu queria morar no Coco Jumbo, de verdade, a coisa mais linda do mundo. Imagina, você quer dar uns pega na mina, o que você faz? Você paga um motel? Não. Você leva ela pra sua casa? Não. É só você entrar dentro da sua tartaruguinha e fazer um vuki-vuki maneiro. Essa habilidade foi o que salvou a Trish de ser morta pelo Diavolo. Mesmo sendo bem limitada, dá de 10-0 naquele stand ridículo da língua dos outros. Rolling Stone é o stand do Scolip. Meu Deus, que nome feio do cacete. Tem que ser muito FDP pra olhar pra uma criança e pensar, caramba, vou chamá-lo de Scolip. A habilidade desse stand consiste em conceder uma morte tranquila para aqueles que estão destinados a morrer de uma forma trágica. Porém, se a pessoa resistir ao seu destino, a pedra se quebra e ela mantém sua trágica morte. Eu não sei ao certo se ela pode ser considerada mais forte que o Mr. President, mas eu sei de 2 coisas. Primeiro, é melhor que esse lixo do Talking Head. Segundo, que sei lá, no mínimo o usuário pode tacar a pedra nos outros. Então eu vou deixar aqui mesmo. Bom, eu aposto que essa é a hora que vocês vão me crucificar, mas eu tô compromissado com a verdade, apenas aceitem. Apesar dessas pistolitas calientes serem extremamente úteis pro decorrer da parte 5, é inegável que os Sex Pistols de Mista é um stand extremamente fraco, principalmente porque elas nem possuem um poder de forma exata. Elas apenas são usadas para redirecionar as balas atiradas por Mista, mas elas nem sequer controlam as trajetórias dos tiros como Hall Horse. Mesmo que o Mista seja adorado, e com razão pelo fandom, ele realmente não tem um dos melhores stands, ele só usa ele muito bem. Mesmo que o Moody Blue seja um stand extremamente útil, por ser capaz de reproduzir as ações de uma pessoa dentro de um tempo estipulado, esse stand não possui muita força física e ainda fica extremamente vulnerável enquanto está reproduzindo os feitos de alguém. Óbvio que sem esse stand, as coisas ficariam muito mais complicadas para Gangue Butcherati em geral, mas não muda o fato
dele ser bem fraquinho, mas ele compensa a força dele em outra coisa, no bumbum. Esse é o stand que tem a bunda mais bonita de todas, inclusive eu acho que ele se inspirou em mim. Little Feat possui a habilidade de encolher gradativamente o objeto ou a pessoa que for cortada pelo seu dedo indicador. Porém, seu usuário pode encolher ou crescer de forma instantânea. Essa habilidade é tão ridícula que eu quase coloquei o Moody Blues acima dele, mas essa habilidade deixou o Naranja em maus bocados. Então, a gente não pode ser injusto. Mesmo tendo feito o Naranja de gato e sapato durante uns 2 episódios intermináveis, ele ainda terminou virando uma pereira de tanto furo na cara. O Aerosmith do Naranja, apesar de tudo, tem um estilinho poderoso. Soft Machine, esse é um dos stands que eu mais gosto nessa parte. A habilidade desse stand consiste em literalmente murchar as pessoas espetadas pela espada. Esse stand parece meio que um esgrimista, só que meio alien. Esse stand tem literalmente a habilidade de broxar as pessoas. Mas tem outro stand na parte 5 com o poder de broxar os outros. Se você souber qual é esse outro aí que eu tô falando, coloca nos comentários e depois me diz se você acertou. Os objetos murchados pela espada entram em uma espécie de coma e se tornam incapazes de utilizar seu stand ou qualquer outra forma de se defender. Até que esse stand não é ruim. Se não fosse pela habilidade do Moody Blues, ele provavelmente teria levado toda a gangue Butcherati pra ver-se no céu tempão. Mas ainda assim, também não é dos melhores. Craftwork, o stand de Sally, que eu sinceramente acho que deve ter vindo no mínimo do Minecraft, tem a habilidade de manipular a energia cinética dos objetos que ele tocar. Ele pode paralisar objetos no ar, parar tiros de revólver, tipo exatamente no momento que pararem na sua pele, e concentrar energia nesses objetos para dispará-los como tiros de revólver 20 vezes mais forte. Também é um stand muito forte e bem útil, mas sua aparição foi extremamente curta, então eu posso dizer que ele é mais forte que os stands já setados, mas que tem muito stand mais forte do que ele à frente. Apesar do Man the Mirror ser um stand extremamente fraco no que se refere à força física, sendo derrotado até mesmo pelo Moody Blues do Abakio, ele tem a habilidade de levar suas vítimas para a dimensão do espelho. Essa dimensão é uma versão completamente sem vida e replicada da nossa dimensão comum. O que torna ele mais forte que os outros é que ao levar um usuário de stand para o mundo espelhado, ele pode separar a pessoa do stand, o que faz com que sua vítima fique em completa desvantagem. Como também não foi mostrado muito mais ao seu respeito, eu não posso afirmar com certeza se ele seria mais forte do que os próximos da lista, mas ele é realmente um stand muito subestimado. Clash é o stand de outro Chola, o Squalo. O Clash tem a habilidade de se manifestar, teletransportar e alterar seu tamanho através dos líquidos. Se ele estiver dentro de um pote de urina, ele vai ser do tamanho de um pequeno peixinho. Se for dentro da piscina da gorda da sua mãe, ele vai ser do tamanho de uma baleia. Não dá pra dizer com certeza que ele é um stand fraco, mas todo o estrago que ele causou no time Butcherati só foi por causa do auxílio do Tiziano, até porque sua habilidade de só se manifestar em superfícies líquidas causa uma grande desvantagem nele. Beach Boy é o stand do peixe, e o que é o stand do peixe? É a sua vara, sua gigantesca vara, sua belíssima vara, isso mesmo, a vara de pescar. Esse stand se manifesta como uma vara de pescar que possui um anzol capaz de atravessar e fisgar objetos ou pessoas. Ele pode colocar seu anzol em um objeto para fisgar alguém que tocar nesse objeto, e também pode atravessar o anzol no corpo de alguma vítima para alcançar e danificar seus órgãos vitais. Bom, não é muito forte e nem muito fraco, acho que ele tá na média, e eu me impressiono como Hirohiko Araki é aleatório. Um stand que gruda na língua, um stand que é uma vara de pescar. Eu queria entender como que funciona essas ideias. Quando será que a gente vai ter um stand vibrador? É o que eu quero pra mim nesse momento. Não, isso soa muito estranho, eu só queria ver no mangá, eu não. Vocês entenderam, né? Sinceramente, eu odeio colocar esse próximo stand em qualquer lista, porque aí eu sou obrigado a lembrar do quanto ele é concebido de uma forma bizarra. Aerosmith, o stand do nosso querido Naranja,
Sim, ele não é tão forte quanto a maioria de vocês pensa. Eu não vou desmerecer ele não, ele é sim consideravelmente forte, mas vamos analisar. Apesar de ter B em poder destrutivo, durante sua luta contra o Little Feat, ele foi capaz de defletir os seus tiros, mesmo que Little Feat possua D em poder destrutivo e B em velocidade. Então, com isso já podemos presumir que ele não é um dos melhores, e o que torna de fato esse stand ótimo é o seu longo alcance e radar de oxigênio, mas se a gente for falar de nível de poder, ele tá bem longe de ser um dos mais fortes. Mas porra, deve ser legal, né, controlar um aviãozinho, piu 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 piu, deve ser maneiro. Spice Girl é o stand da única mulher kkkk de Jojo Parte 5, Trishuna, e ela tem um poder bem legal. Se você apostou nela como segundo stand broxante, sim, é a Trish. Todo objeto que ela tocar acaba se tornando elástico, borrachudo, até mesmo gosmento. É um stand relativamente situacional, mas se a gente levar em conta seu potencial de desenvolvimento e o quanto esse stand foi útil em situações diretas, sua posição é completamente justa. Oasis. A posição alta desse stand se deve principalmente à forma como ele é capaz de pegar suas vítimas desprevenidas. Esse stand se manifesta como uma roupa que permite que seu usuário transforme o solo em barro e persiga suas vítimas nadando através do solo. Apesar de sua grande efetividade ter sido mostrada pelo seu combo com o Green Day, ele ainda assim foi capaz de deixar o Bucciarati zumbi todo cagado por aí. Com certeza, se ele não fosse um zumbi, teria sido ainda mais fácil do que já foi pro próprio usuário do Oasis derrotar ele. Inclusive, no jogo de PlayStation 2 de Vento Áureo, ele é de longe o chefão mais insuportável. É sério, é muito difícil derrubar esse cara. Bom, eu nem preciso falar, né? Sticky Fingers, o stand do Bruno Bucciarati, nosso Bruno Bussetilsen, e ele é tão forte quanto o seu usuário. É extremamente veloz, forte e com uma habilidade que à primeira vista parece ser bem fraca, mas o nosso Brunão consegue mostrar pra gente o quanto que essa habilidade é útil e extremamente perigosa. É sério, o cara pode criar zíper em qualquer coisa. Isso parece completamente patético, mas ele consegue mostrar pra gente que o bagulho é muito louco. E dá até vontade de ter esse poder. Imagina fazer um zíper na boca da sua mãe quando ela enche seu saco. Ia ser demais! Black Sabbath é o stand de Poe. Ele é ativado quando alguém desobedece a ordem de seu usuário. Ao ser desobedecido, Black Sabbath se manifesta na sombra mais próxima da pessoa e é capaz de arrancar a alma da pessoa e, saindo da sua boca, ele atira uma das flechas que concede stand, matando aqueles que não têm força para suportar um stand. A principal desvantagem desse stand é que ele só pode se locomover em regiões que tenham sombra. Se não fosse isso, ele solaria a maior parte dos stands da parte 5. Eu fico com dó até hoje daquele velhinho. Ele literalmente morreu porque acendeu um isqueiro. Gold Experience. Não se preocupem, o Gold Experience Requiem ainda vai aparecer, mas fomos apresentados as duas versões do Gold Experience, e eu acho interessante separar. Durante a parte 5 a gente teve Gold Experience normal e Gold Experience Requiem. Por isso aqui a gente vai citar tanto a primeira quanto a segunda. Eu não preciso me aprofundar muito a respeito desse stand. O John, ao longo de toda a sua trajetória, nos mostrou o quanto seu stand é poderoso com sua quantidade absurda de poderes. Criar vida a partir de objetos, refletir o dano causado a essas vidas que foram criadas por ele, deixar os sentidos dos outros muito louco com um soco, e ainda ele é capaz de criar órgãos e partes do corpo humano com essa habilidade louca aí de criar a vida dele. Eu preciso falar mais alguma coisa pra você? Às vezes eu até me questiono, com tanto poder assim, tinha necessidade dele ter o Gold Experience Requiem? É muita habilidade foda, meu Deus do céu. Babyface, o stand de Melone, é muito louco. Esse stand aqui mostra um pouco da loucura que se passa na cabeça do Araki. Esse stand serve para criar uma vida nova, um bebê. Essa vida é criada usando o sangue de 2 doadores, e o notebook meio útero do Melone ajuda nesse processo. Mas a habilidade mais forte desse stand é a capacidade de transformar objetos e partes da sua vítima em pequenos cubos e depois reorganizá-los. Se o Jono não tivesse descoberto sua habilidade a tempo, esse stand certamente teria matado toda a gangue. Então é certamente um dos stands mais fortes
da parte 5. Esse stand é muito forte e extremamente apelão. Uma pena que os que virão a seguir vão ser muito mais apelões ainda. Metallica, o stand de Risotto Nero, tem a capacidade de controlar o minério de ferro, o que permite com que ele gere objetos metálicos pontiagudos a partir do sangue das suas vítimas. Porque, pra quem não sabe, existe ferro no sangue. Isso me lembra uma história ótima. Minha mãe sempre falava pra mim que no feijão tem ferro. Então, certo dia, minha mãe tava estranhando. Eu tava mexendo no feijão. Ela falou: Otávio, o que você tá fazendo? Eu falei pra ela: eu tô procurando ferro, mãe. Legal, né? Uma história interessante pra vocês. Só que, caso você não saiba, criando objetos pontiagudos, criando lâminas com o ferro da pessoa, você pode matar essa pessoa em segundos. Ou seja, um stand totalmente mortal. E também ainda permite com que o Risotto fique invisível usando seu stand como um refrator solar. Bom, vocês viram como ele deixou o Doppio todo x-bagaçado. Isso em 15 minutinhos de luta. Se ele tivesse focado 100% em matar, com toda certeza, ele venceria a maior parte dos confrontos. Purple Haze, o stand de Panacota Fugo, é provavelmente o mais forte do time Bucciarati. Sua habilidade principal consiste em armazenar um vírus extremamente letal e destrutivo dentro das esferas de seu punho. Qualquer ser vivo dentro do raio de ação desse vírus é consumido e completamente destruído em questão de segundos. Só com base em Golden Wind, ele já seria um dos mais fortes, mas se a gente for considerar a sua evolução em Purple Haze Feedback, ele consegue ser ainda mais forte. Então essa posição aqui é bem mais que merecida. Eu não sei porquê, quando eu olho pra esse stand, eu imagino ele falando mamãe com a voz do Kiko. Apesar de Prosciutto e seu stand Grateful Dead terem sido derrotados por Bucciarati, a sua habilidade de emanar uma névoa que envelhece rapidamente suas vítimas de acordo com a temperatura corporal é bem pica e deixa ele à frente de muitos outros. A velocidade com que ele envelhece suas vítimas acaba deixando muito difícil para que qualquer um que lute contra ele descubra onde ele tá e ainda tenha o mínimo de energia para vencer ele. Green Day, o stand de Chocolata, tem o poder de criar um mofo que se espalha e consome rapidamente sua vítima, talvez até mais rápido que o vírus de Purple Haze e a névoa do Grateful Dead. A única desvantagem é que as suas vítimas precisam estar em uma altitude mais baixa em relação ao usuário para que o mofo funcione mais efetivamente. Mesmo que essa habilidade esteja limitada por essa condição, ainda foi o suficiente para deixar a Gang Bucciarati se borrando de medo. Quem diria um stand feio desses com o nome de uma bandinha emo. White Album, o stand do Gyakio, é desgraçado de forte. Ele é capaz de diminuir rapidamente a temperatura ao seu redor, alcançando 100 graus negativos e sendo o suficiente para criar uma armadura de gelo quase inquebrável. Ele também tem a habilidade do Gently Whips, de chegar aos 215 graus negativos, congelando até mesmo o ar ao seu redor. Esse stand foi capaz de deixar Giorno e Mista desesperados e eles acabaram vencendo por muito pouco. Então, é perfeitamente justo ele estar aqui no top 5. King Crimson, o stand do grande vilão. O stand de Diávolo é um dos mais amaldiçoados que o Araki já criou. Quando King Crimson ativa sua habilidade, ele apaga 10 segundos no tempo. Tudo que ia acontecer durante esses 10 segundos vai acontecer normalmente, porém, só o Diávolo vai ser lembrado que realmente acontece. Durante esses 10 segundos, nada pode interagir com ele e nem ele com nada. Por isso, ele precisa desativar sua habilidade para atacar seus inimigos. Ele também tem aquela verruguinha na cabeça que prevê 10 segundos no futuro. Bom, é o Diávolo, né, meus caros? Ele foi o segundo vilão a mais matar Joe Bros e só foi derrotado por um stand ainda mais apelão que ele. Vocês esperavam o quê? Notorious Big é simplesmente terrível. Esse stand é uma coisa inexplicável. Depois que seu usuário morre, ele ativa a função automaticamente, infecta e consome o objeto mais rápido das proximidades, o que faz ele aumentar o seu tamanho exponencialmente. Esse stand, por não ter um usuário vivo, é completamente invencível. Tanto que ele foi o único stand da parte 5
que não foi necessariamente derrotado. Eles simplesmente deram um jeito de fazer o Notorious Big perseguir outro alvo, mas o stand segue vivo e intacto correndo atrás das ondas, porque ele caiu no mar. Mas meu Deus, como que um amontoado de carne pode ter dado tanto trabalho? É sério, eu não consigo me conformar. A gente consegue fazer esse stand em casa. É só comprar um amontoado de carne moída, pedir 20 conto de A100 lá no mercado. Mas gente, não façam isso, a carne tá muito cara. No Brasil não tá dando pra desperdiçar comida de jeito nenhum. A evolução do Gold Experience, todos já sabem o quão forte seu stand é. Ele mantém de forma aprimorada as habilidades de Gold Experience, da forma normal mesmo, com a habilidade extra, que é o significado maior de sua vitória em Golden Wing, a habilidade de anular quaisquer ações que são feitas contra o seu usuário, absolutamente qualquer ação, até mesmo ações que não estejam dentro do conhecimento do Jojo. Assim, ele é totalmente capaz de invalidar o Time Erase do Diávolo. Se você der um tiro, a bala volta para sua arma. Se você tentar dar um soco nele, você não vai conseguir. E como já é de costume aqui nas listas de poder desse canal, em primeiro lugar nós temos Silver Chariot Requiem. É capaz de manipular as almas que tentarem fazer algo contra o objeto que ele protege. No caso, a flecha do Requiem. Essa manipulação consiste em fazer com que o próprio stand dessa pessoa haja contra ela. Manipular stands basicamente o torna superior a todos os stands existentes em Jojo, o que torna Silver Chariot Requiem o stand mais forte da parte 5 e até mesmo do universo de Jojo. E gente, meu Deus, o design desse stand também é muito da hora, para. Vai falar que você não queria ter um chapeuzinho desse. Oh, Jotaro, por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Nount você acha. No Nount? No não te interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo é na Que Camisa Bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é ura, 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 na sua cara. Se você não tá inscrito depois desse ranqueamento todo, desculpa. Ou você é corno ou você é esquecido. Se você é esquecido, acabei de te lembrar. Se você é corno, vai serrar o seu chifre. E aí, pessoal, vocês querem que ranqueiem agora os stands de qual parte? Hein? Que lista você gostaria aqui? Qual tema nós deveríamos abordar aqui no nosso canal? Eu agradeço a você por estar comigo aqui até o final. Vocês são massa e não fumem maconha.